Boa noite, minhas ovelhas. Boa noite. Boa noite aos amigos que estão aí também acompanhando o culto hoje pelo YouTube. Que Deus abençoe você na transmissão. Obrigado, Júnior, pelos louvores, pela bênção que temos tido aqui a cada domingo. Hoje à noite nós vamos ter ali um lanche especial. Sabe que os lanches que têm sido servidos aqui são tudo doação. E tem sido boas doações, amém por isso, né? A gente só tem que agradecer a todos aqueles que têm se envolvido com as doações. Muito obrigado ao Luiz. Luiz está ali na cozinha, pegou um trânsito, né, Camila? Tremendo para vir de casa para cá, mas está ali preparando o lanche daqui a pouco. Vai ser um bom lanche, muito gostoso. Ele falou que é um cachorro quente hoje. Ou um perro caliente, como ele falou, escreveu também no grupo. Que Deus abençoe essa família e obrigado aí por prover o alimento também para nós aqui essa noite. Eu vou abrir a Bíblia com você, mas já vou ler o texto bíblico. É o livro de Daniel que eu quero meditar com você. Cada noite nós temos tido aqui o Deus de promessas. E vendo as promessas de Deus, algumas esquecidas. E hoje eu quero apresentar para você algo que está muito esquecido no mundo cristão. E está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem esse assunto. No Antigo Testamento tem esse assunto. E é bem claro. Nos escritos de Paulo aparecem algumas menções. E no livro do Apocalipse também aparece esse assunto. Esse é o assunto chamado assunto esquecido. Mas nós, quando vamos ler a Bíblia, nós o encontramos o tempo todo, porque é a forma como Deus lida com o pecado. Como que Deus trata, como que Deus lida com o pecado? Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a palavra de Deus, vocês se lembram? Eles estavam nus e fizeram roupas com folhas de figueira. É assim que diz a Bíblia lá no começo. Aí Deus veio para encontrá-los no finalzinho do dia e falou para eles assim: por que vocês estão escondidos? E eles estavam escondidos. E Deus conversa com eles. E eles confessam que pecaram. E Deus providenciou uma forma de conceder perdão e reconciliação. Qual que é o maior desejo de Deus? Sempre estar perto da gente. Amém por isso? Qual que é o maior desejo de Deus? Se você fala assim: Deus, qual que é o teu maior desejo? Ele quer estar perto de você, porque Deus ama a humanidade, Deus ama você, e Ele quer estar perto de você, bem perto de você, e Ele providenciou um meio para que o homem estivesse perto dele. E qual foi o meio? Um cordeiro de 1 ano, sem nenhuma mancha, foi trazido por Adão, e Deus ensinou como ele confessaria os seus pecados. Como é que era? Ele colocaria a sua mão sobre a cabeça do cordeiro de 1 ano sem mancha, e pediria perdão e confessaria os pecados dele ali. Os pecados dele seriam transferidos para onde? Para o cordeiro. Depois disso, ele deveria cortar a jugular, o pescoço do cordeiro, porque só através do sangue que há perdão dos pecados. Tem que haver derramamento de sangue para ter perdão dos pecados. E Deus estava ensinando isso através do cordeiro. Através daquele cordeiro, Deus fez roupas. E está isto na Bíblia. Deus fez as roupas que Adão e Eva deveriam vestir. E eles se vestem com pele de cordeiro, com a pele de cordeiro. Passa-se o tempo. No livro de Êxodo, nós encontramos um desejo de Deus. Está em Êxodo 25, verso 8. Quer abrir a Bíblia? Nós vamos a Daniel 8, mas nós podemos ler Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Olha o desejo de Deus. Qual que foi o desejo de Deus? Êxodo 25, 8, se tem a Bíblia, se tem o telefone, o smartphone. Êxodo 25, verso 8. Qual que é o desejo de Deus? Está escrito assim na palavra do Senhor: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Qual que é o desejo de Deus? Estar no meio do seu povo. Deus quer estar perto de você. Qual que é um dos nomes de Jesus?
Está profetizado: eis que a virgem conceberá, em Isaías 7, verso 14, e dará à luz a um filho, e será chamado o nome dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus tem desejo de estar perto. Deus faz esse pedido: faça um santuário para mim. E ele pede isto para Moisés. Aonde Moisés está? Recém-liberto da terra do Egito. Deus, em vez de enviá-los para a terra prometida, os envia para o sul, num lugar chamado Monte Horebe. E nesse Monte Horebe, Deus mostra para Moisés, e eu já vou mostrar isso para vocês, ele mostra o modelo para que Moisés fizesse o santuário igual ao modelo que Deus estava mostrando. Depois disto, nós temos o santuário nos profetas menores, até no livro de Naum tem falando sobre o santuário. Tem também falando no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, o santuário. Quando Jesus esteve aqui, ele foi ao templo, ele foi ao santuário. É verdade que ele expulsou alguns mercadores do templo, mas o templo sempre fez parte do povo de Deus. E no livro do Apocalipse, nós encontramos também o santuário. Qual é o tema? Qual é o tema esquecido pela cristandade? Eu digo para você: o santuário. Só que no santuário está como Deus trata com o pecado. Como que era esse santuário que Deus mandou fazer? Ele tinha, já vou mostrar as imagens, mas eu vou explicar aqui para você, ó. O pecador vinha até a porta do santuário, a primeira porta, e ele colocava a mão sobre o cordeiro de 1 ano de idade, confessava os pecados e degolava o cordeiro. O sacerdote pegava o sangue, levava até o altar. Depois disso, o sacerdote andava mais um pouquinho no pátio e encontrava uma pia. Eu já vou mostrar isso para você, mas é importante que você já sintonize o que eu estou falando. Encontrava uma pia, ali ele se lavava antes de entrar no lugar chamado santo. Atravessava uma cortina e ia no lugar chamado santo. Ali no lugar santo, ele pegava esse sangue que ele trouxe e tinha colocado já nas pontas do altar de holocausto, que pegava fogo. Ele aspergia, jogava na cortina que dava para um outro compartimento chamado lugar santíssimo, e depois ele saía. Era assim que Deus tratava com o pecado, o perdão do pecado. Só que uma vez por ano, e isto está em Levítico capítulo 16, havia um dia chamado Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Yom é dia, Kippur, purificação. Era o dia da purificação. Nesse dia, trazia-se diante do Senhor 2 bodes. Presta atenção, 2 bodes. Um bode era chamado para o Senhor, para fazer a purificação do santuário, e o outro bode era chamado Azazel, que era o bode chamado emissário. Esse bode era levado por uma pessoa até o deserto e deixado no deserto para morrer. Vocês já vão montar o quebra-cabeça do que eu estou falando? Porque você vai ligar com o tema do domingo anterior também. Aí o que acontecia? Esse bode que era para o Senhor, presta atenção, ele era degolado e o sangue dele era levado para um lugar chamado Santíssimo e jogado o sangue dele sobre o propiciatório, que é a tampa que cobria a arca da aliança. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá bem? Uma vez por ano isso. Esta é a forma que Deus trata com o pecado. Toda a parte do santuário representava, sabe quem? Jesus. O cordeiro representa Jesus. Deus é didático. Deus estava ensinando de forma didática como o homem entenderia um plano. É o plano chamado plano da salvação. Por exemplo, a primeira porta de entrada do santuário conhecido pela tradição como caminho. A primeira porta, caminho. Daí encontrava o altar de holocausto. Aí encontrava a pia. O fogo que consumia o cordeiro também representa o fogo das provações pela qual o cordeiro de Deus passou. Aí tem a pia. Lembra que Jesus falou assim: eu sou a água da vida? Porque na pia o sacerdote, sendo humano, ele se lavava ali antes de atravessar a segunda cortina. Qual que é o nome dessa cortina? Vou dizer para vocês: vida.
Verdade, verdade. Essa é a segunda verdade. Quando ele entrava aqui, tinha um altar, uma mesa com pães, chamado pães da proposição, 12 pães, representando cada uma das tribos de Israel. Esses pães, é só para a gente lembrar, quem que é o pão da vida? Jesus. Aí tinha um castiçal com 7 lâmpadas. Lembra que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo? Tudo isso na cabeça dos hebreus, dos israelitas, no momento em que Jesus veio à terra, estava fazendo sentido. Ele estava dizendo assim, eu sou aquele que estava lá em cima da arca da aliança, chamada Shekinah, eu sou a glória de Deus. Ali também havia o altar de incenso, que subia com um aroma suave, e representa esse altar, esse cheiro suave, que era de mirra, que eles colocavam ali um perfume, subia o cheiro para o céu. Para quê? As orações dos santos estavam sendo levantadas, erguidas, mas não pelo mérito da pessoa, mas por causa do mérito de Jesus. E a última cortina que dá para o lugar santíssimo é chamado de vida. Por isso que quando Jesus fala assim, no texto do Novo Testamento, em João, ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eles estavam fazendo a relação, ele é aquele que deu para nós o modelo do templo. Ele é aquele que é maior que o templo. Ele é aquele que os símbolos estão representados. E por isso que é tão importante a gente estudar o templo, o santuário. E eu quero mostrar para vocês, vamos lá de novo, o livro de Daniel, no capítulo 8, para nós olharmos algumas coisas aqui nessa noite. Eu não pedi para você, mas se você puder entrar na live aí e compartilhar. Eu cortei a unha hoje, estou com muitas dificuldades aqui. Pronto, consegui. Importante ser bem higiênico. E essa é a pergunta, porque há muitos templos por aí. O santuário no céu é uma ficção ou é um fato? Fato ou ficção? Está na Bíblia. A gente olha o santuário da terra, está aqui, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo no tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus deu um modelo. Se Deus deu um modelo é porque tem algo que existe, ok? E aqui está o que Deus falou para Moisés. Deus deu esse modelo para Moisés. Deus é simples, mas o efeito do que Ele fez é sublime, é lindo. Então aqui que eu mostrei para vocês, caminho, verdade, e aqui dentro vai estar a vida. Aqui o altar de holocausto, o pecador vinha até aqui, o ser humano vinha até aqui. Esse é o modelo, aqui estão as cortinas. Depois houveram 3 templos. 3 templos. O último foi o que Jesus andou, que é o templo de Herodes, o grande construtor, Muitos se perguntam, vai ter um 4º templo? Muitos se perguntam, vai ter um 4º templo? Haverá um 4º templo? Aonde está a Arca da Aliança? E a gente tem uma resposta para isso também. Não vai ter um 4º templo, tá? Essa é a metragem, 30 metros de frente, 60 de comprimento. O tabernáculo tinha, aonde estava o lugar santo e o santíssimo, 6 metros de altura, por 18 aí de comprimento. Esse é o tabernáculo. O tabernáculo tinha então o altar de sacrifício, a bacia de cobre, que tem a ver para pessoas, o sacerdote se lavar, se purificar antes de entrar. Lavava as mãos e lavava os pés. Num campo de futebol oficial, esse é o tamanho do tabernáculo, tá bem? Então está aqui a primeira passagem, caminho, verdade aqui, vida aqui. O que tinha dentro da arca? Dentro do tabernáculo, a arca do concerto, a arca da aliança, aqui tinha o altar de incenso, e aqui tinha a mesa com os pães, e aqui o castiçal, o candelabro, o que você achar melhor de falar, tá bem? Como é que ele estava disposto em Israel? E tudo isso aqui é orientação de Deus.
Como é que ele estava disposto? No centro. No centro, e os levitas estavam mais perto e as tribos estavam ali. Um detalhe muito interessante, a porta, essa primeira porta aqui do tabernáculo, ela era para o leste. E é bem interessante esse detalhe. O que acontece no leste? É o lugar onde nasce o quê? O sol. A porta estava para o nascer do sol, para que todo israelita desse as costas para o sol. Porque o Deus Sol, que a gente já mencionou em algumas noites aqui, o Sol era adorado, inclusive pelos egípcios, de onde eles acabavam de vir. Então era para eles darem as costas para o Sol. Irmãos, mensagens de Deus extraordinárias para a gente pensar, para a gente refletir, porque o dia do Sol vai ser... daqui uns dias, amplamente divulgado, com força, com vontade, para que as pessoas adorem no dia do sol. E nós temos que dar as costas para o sol. Está aqui o tabernáculo, está aqui as peças, né? Jesus, a luz do mundo, as orações só sobem ao céu pelos méritos de Cristo. Aqui a mesa da propiciação e a mesa dos pães, o pão da vida. Era nesse formato aqui, ó, de acordo com o modelo da Bíblia. Olha que lindo! E tudo em ouro. E aí você fala assim, como é que eles trabalharam tanto em ouro, sendo que eles eram pastores de ovelha, eram agricultores? Como é que eles mexeram tanto com o ouro? É porque Deus deu habilidades, e Deus faz isso por nós. Deus nos dá habilidades, Ele capacita aqueles que são chamados por Ele. Isto quer dizer que Ele nos capacita para a obra dEle. Só para vocês terem uma ideia, o castiçal hoje valeria entre 2 milhões de dólares, 2,5 milhões de dólares, a quantidade de ouro, né? Está aqui a mesa da propiciação, a arca da aliança, de acordo com o modelo bíblico, era isso aqui. Como é que era o tamanho dela? 1 metro por 60 centímetros de altura, pequena, não era grande a arca da aliança, mas porque o que importa nessa arca da aliança é aquilo que estava dentro desta arca. E o que estava dentro da arca? As tábuas da lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, a vara de Arão que floresceu, o cajado, quando ele foi escolhido para o sacerdócio, e o que mais tem ali? Maná. Maná, o pão que desceu do céu. Aqui, o sacrifício diário do santuário. Num gráfico aqui para você entender um pouco melhor. Quantos cordeiros eram sacrificados por dia? 2 cordeiros, um às 9 da manhã e outro às 3 horas da tarde. Por quê? Para que durante 24 horas esses cordeiros eram queimados, para que o povo nunca ficasse descoberto do perdão e da misericórdia de Deus. Amém por isso? Olha como Deus é cuidadoso e misericordioso e bondoso também para conosco. O sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro e cortava a sua garganta, e algumas vezes o sacerdote recolhia o sangue, esse aqui é o plano, e espalhava nas pontas e na base do altar. Ele aspergia 7 vezes no véu do lugar santo, e sobre as pontas do altar de incenso, o sangue. O sacerdote tirava a pele do animal e queimava algumas partes sobre o altar de sacrifício. E qual que era a função do sacerdote? Queimar incenso, manter as lâmpadas acesas e trocar os pães a cada sábado. Eu estava lendo, estudando isso aqui essa semana que passou, e eu falei assim, como que Deus deixa recados para a gente? Os pães eram trocados quando? Sábado. E o que é o pão? É o alimento do pobre e do rico, é o alimento de todos. A cada sábado nós precisamos vir também nos alimentar da palavra de Deus aqui como congregação, nos congregarmos. Deus estava dizendo assim, eu sou o pão da vida, e eu preciso ser partido, compartilhado, entregue, e esse pão é entregue aqui a cada sábado. Jesus, o pão do céu, sempre no sábado, o pão. Agora, os sacrifícios individuais, podia oferecer novilho, bode, cordeiro, 2 pombas, ou em caso de extrema pobreza, até farinha. Só lembrando os meus amigos da Bahia que gostam de uma farinha, né? Até farinha, né? Farinha é bom. E aí, ó, veja, o pecador colocava a mão sobre o animal e cortava a sua garganta. Os sacerdotes recolhiam o sangue e espalhavam nas pontas e base do altar.
Se o pecador fosse um sacerdote ou era um pecado coletivo, ele aspergia agora 7 vezes no véu do lugar santo e sobre as pontas do altar de incenso. O sacerdote tirava a pele do animal e queimava algumas partes sobre o altar de sacrifício. Em algumas ocasiões, o sacerdote comia a carne do sacrifício. Comia algumas vezes. E aí, no processo de transferência, ele também levava a parte até o santuário. É interessante o plano de Deus tratar com o pecado. O pecado tem solução. E aonde está apresentada a solução para o pecado? No santuário. No santuário. Irmãos, o dia anual da expiação, o Yom Kippur. O Yom Kippur geralmente é finalzinho de setembro, mês de outubro, até depois do dia 20 de outubro. No ano de 1844, eu já vou mostrar para vocês, caiu no dia 22 de outubro. O dia da purificação era feito assim, ó. O sumo sacerdote banhava-se e vestia uma roupa de linho especial. Agora aqui, ó. Nada do que aparece na Bíblia sobre o sacerdote, sobre o templo, sobre o tabernáculo, nada veio da cabeça do indivíduo. Não foi um indivíduo que bolou, tudo veio do plano de Deus, até mesmo a roupa de linho especial para esse dia. Deus falou assim, tem uma roupa para este dia tem uma roupa especial. Aí o que acontecia? Trazia 2 bodes e lançava a sorte sobre eles, um para o Senhor, outro para Azazel. Azazel significa enviado ou emissário. Esse bode era, quando terminava a purificação do santuário, ok? Um havia morrido e esse estava vivo. O sumo sacerdote vinha e transferia os pecados do tabernáculo, do templo, transferia para esse bode, olha só. E esse bode era levado para o deserto. Lembra que eu falei uns dias atrás para você aqui? Na volta de Jesus, o diabo vai ficar aqui na terra. Por quanto tempo? 1000 anos. Não vai ter quem tentar, vai virar um deserto. Ele está preso por uma cadeia de circunstâncias. No tabernáculo, no plano da redenção, Deus está dizendo quem é o culpado pelo pecado. Quem é? O que leva a culpa total no final, o bode enviado para o deserto, que é o diabo. Deus não é culpado pelo pecado. Deus não gerou o pecado, Deus não criou o pecado. O diabo se rebelou contra os planos de Deus. Vou mais um pouquinho aqui. Aí podia-se imolar um novilho pelo próprio pecado. O sacerdote levava o incensário para o Santíssimo. Nunca se entrava no Santíssimo, a não ser neste momento, nesse dia da purificação. Aspergia sangue na tampa da arca e 7 vezes na frente da arca. Imolava o bode do Senhor, aspergia o sangue na tampa da arca e 7 vezes na frente da arca. E aspergia o sangue misturado sobre o incensário, sobre as pontas e 7 vezes sobre o altar. Colocava a mão sobre a cabeça do bode vivo, o Azazel, olha agora, e entregava a alguém responsável por levar o animal ao deserto para morrer. Qual é o fim do culpado pelo pecado? A morte. Vai queimar, vai morrer. E é assim que Deus estava mostrando. Vestia a roupa normal de sumo sacerdote, imolava 2 carneiros sobre o altar, queimando em seguida. Alguém queimava as carcaças do sacrifício fora do arraial. E é muito interessante essa questão do plano de salvação, da salvação, que Deus deixou para o sacerdote, o sumo sacerdote, essa responsabilidade de pedir perdão, de clamar pelo perdão de Deus. E amigos, lembra que eu mostrei o povo de Israel todo em volta? Eles ficavam em silêncio, porque a roupa do sacerdote tinha uns sininhos, e ficava tocando os sininhos enquanto ele fazia a purificação do santuário. Porque se parasse de tocar, o sumo sacerdote tinha uma corda no pé. Se ele não tivesse confessado os pecados e o sininho parasse de tocar, é porque ele havia morrido. E aí as pessoas não iam lá retirá-lo, elas puxavam a corda para que ele voltasse e fosse sepultado. Não há registros disso ter acontecido, mas tinha. O santuário do céu agora. Se tem um santuário na terra, porque Deus mostrou um modelo, deve ter um santuário no céu. Aonde que está escrito
sobre o santuário no céu? Em toda a Bíblia. Mas no livro de Hebreus, esse livro de Hebreus, no capítulo 8, 1 a 5, diz assim, ó: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Só por esse texto, quem é o sumo sacerdote? Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Como ministro do santuário e do verdadeiro, olha a linguagem da Bíblia, tabernáculo. Tinha um modelo, e é esse que Paulo está falando, que é o autor de Hebreus. Tinha um modelo, o verdadeiro tabernáculo, tem um verdadeiro, e Moisés viu de acordo com o modelo. E aí a Bíblia diz assim, ó, que o Senhor erigiu, não o homem. O primeiro tabernáculo, quem foi que construiu? Os homens. Nesse tabernáculo foi Deus quem erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois dizia ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte Horebe. E você pode ver isso no livro de Êxodo. Eu vou mostrar mais um pouquinho para você aqui de Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. No tabernáculo, primeiro, o sacrifício era de sangue de bode, de ovelha, de cordeiro, de novilha, era assim. Mas o sacrifício superior, de que sacrifício superior ele está falando? Da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo, esse é o sacrifício superior. Porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Por isso que nós dizemos, pela Bíblia, que o nosso intercessor junto ao Pai é Jesus Cristo o justo. Amém? Pode dizer amém? Amém, Ele é. Agora veja como é no Apocalipse. O Apocalipse é o livro onde todos os livros da Bíblia se encontram e se completam. Como é no Apocalipse? A visão do santuário. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. O que é o candeeiro? É o castiçal. É o castiçal. E aí ele fala assim, de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Essa aqui é a linguagem de Jesus no Novo Testamento. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. João vê uma parte, um utensílio do tabernáculo, do lugar santo. O que mais ele vê? Quando tomou o livro, Apocalipse 5:8, diz assim: os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lembra? Tinha o altar de incenso que subia ao céu como um cheiro suave com as orações dos santos. Agora mais aqui, ó. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, que era o mesmo que o sacerdote utilizava também. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Apocalipse vai dizer mais, ó. Dispõe-te e mede o santuário de Deus. Isso aqui é visão do céu. Ele está falando, mede o santuário de Deus. Há um santuário no céu. O seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças. E aí vai continuando. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Irmãos, está claro, não está? Que tem um santuário do céu? Sim ou sim? Está claro. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Agora tem uma profecia que está aqui em Daniel 8, que é a profecia do santuário. E ela se repete e é ampliada. Você sabe que na Bíblia, profecia, na Bíblia aparece assim, ó. Um dia na profecia é igual a um ano. Qual que é o texto que fala isso? Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 também fala disto. Cada dia é igual a um ano.
e aqui está o texto bíblico de Ezequiel. Daniel está tendo uma visão no capítulo 8, o verso 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão. Ele é o ano 553 a.C., Daniel tem perto de 61 anos, e eles estão há 44 anos no cativeiro. A Bíblia falou que eles iam ficar 70 anos. Aí aparece essa palavrinha para visão, que é hebraico aqui. E diz assim, maré, aquilo que pode ser visto com olhos naturais. E razão, visão profética. A visão que Daniel tem é sempre visão profética, sempre aparece razão. E o que ele vê? E eu quero ler com você, porque a Bíblia, ela se explica. Amém por isso? Daniel 8, verso 1. Ele está tendo essa visão do bode e do carneiro. E eu vou ler aqui, Daniel 8, 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai, Pérsia. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Olha que interessante isso, ele vê um carneiro, e a gente tentou uma representação aqui, ó. Tem um chifre menor e outro chifre maior. E o que é esse carneiro? Quando se fala de Babilônia, se fala de leões, ok? De leões e tudo mais na Babilônia. Quando se fala da Média e a Pérsia, que é o império que substituiu a Babilônia, vai se falar de carneiro, com um com chifre menor e outro com chifre maior. Como assim, pastor? Ó, hoje se eu falar assim, águia é símbolo de qual país do mundo hoje? Estados Unidos. Urso, União Soviética, ou a atual, né? Dragão, China. E leão, hoje, Grã-Bretanha, é o símbolo da Grã-Bretanha. Tem estados que tem até símbolos assim. E não era comum, não é incomum, é comum. E a Bíblia apresenta as características. Agora veja, se você olhar o capítulo, estamos identificando quem é esse bode com o chifre maior. O verso 20 do capítulo 8 diz assim, ó. Aquele carneiro com 2 chifres, porque tem o anjo Gabriel, tem Gabriel que é anjo, né? O anjo Gabriel, ele decifra a profecia para Daniel. E fala assim, ó, aquele carneiro com 2 chifres que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. Está aqui no capítulo 8, verso 20. Então, ele vê aqui, esse carneiro representa a Média e a Pérsia. Por que a Pérsia é representada no chifre maior? Por quê? Porque a Pérsia dominou a Média e se tornou o Império Persa, do qual Esther fez parte, do qual Xerxes fez parte e outros que aparecem personalidades na história. Só que Daniel também vê outro animal. Vou ler o verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então eu observando, eis que um bode vinha, olha agora, do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então agora ele vê, além desse carneiro com 2 chifres, ele vê um bode que não toca a terra, ele está voando sobre a terra. E aí o anjo Gabriel fala para Daniel, fala assim, olha, você viu o carneiro com 2 chifres, é a Média e a Pérsia, ok. Aí o verso 21 diz assim, ó, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Irmãos, esse bode simboliza Alexandre o Grande, que em 11 anos circulou, venceu com seus exércitos mais de 25 mil quilômetros.
E foi poderoso e levou a cultura grega para tudo quanto é lado, porque ele ia com ele no exército filósofos, educadores, gente da ciência, todos estavam com ele para que a cultura grega fosse, obrigado Kenny, a cultura grega fosse inserida nas nações. E ele fala assim, ó, esse chifre aqui é o seu rei mais forte. Só que a Bíblia diz assim, ó, no verso 6, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E os gregos venceram quem? Os medo-persas, eles venceram. E aí a Bíblia ainda diz assim, ó, vi chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode, porque Alexandre o Grande foi dominador. Dizem que ele chegou até o rio Indo, e perto da Índia. Ele foi demais, esse homem foi muito poderoso. 75 mil vidas. Ele fala que, a história fala que foram perdidas do exército de Alexandre, 275 mil vidas. Aí, a Bíblia diz ainda mais assim, ó, o bode se engrandeceu, o Império Grego, se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Lembra que Alexandre o Grande morre aos 33 anos de idade. Não se sabe se foi por causa do álcool, se foi por causa de envenenamento, não se sabe, mas ele fica doente, ou a malária, do nada ele fica doente e ele morre. E quando ele morre, os generais dele perguntam para ele assim, só que tudo estava na profecia já, pergunta assim, quem deve ocupar o trono? E ele fala assim, o mais forte, porque ele não tinha herdeiros. Eu já vou ler o desdobramento da profecia que antecedeu essa história. E aí a Bíblia diz assim, ó, de um dos chifres do bode, aqui ó, o verso 8, quebrou-se-lhe o grande chifre, morre Alexandre, e em seu lugar saíram 4 chifres. Pergunto, o Império Grego, para você que conhece história, foi dividido por 4 generais de Alexandre. Sabia disso? Quais são os 4? Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco, lembra do próximo? Cassandro, muito obrigado Tiago. E aí a Bíblia diz assim, ó, só que de um dos chifres dos 4 generais, a Bíblia diz assim, saiu um chifre pequeno. Em Daniel 7 fala de um chifre pequeno que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Só que agora surge aparece de novo essa palavrinha, um chifre pequeno. E aí a Bíblia diz assim, que ele cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. O que está acontecendo aqui? É o surgimento nesse chifre pequeno do império chamado Império Romano. E ele vem pisando tudo aquilo que é de Deus. E aqui está os textos que eu estou mencionando para você. Veja como a profecia se amplia e ela vai acrescentando. No capítulo 2 de Daniel tem a estátua, ó, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Média Pérsia. Aqui a Grécia, perna de ferro, Império Romano, Daniel 2. Em Daniel 7... aparece a Medo-Pérsia agora como um urso com 3 costelas na boca, porque os persas, para dominarem a Babilônia, venceram 3 batalhas, e uma foi na Lídia, outra na Babilônia e outra no Egito. E a Média, olha, nós lemos agora no capítulo 8, olha como Deus é fenomenal para não deixar o seu povo no escuro. Aí a gente lê no capítulo 8, um que tem um chifre menor e outro com um chifre maior, a Média e a Pérsia. É fenomenal a palavra de Deus. Eu vou mais aqui, né? E eu já li isso aqui, ó. O bode se engrandeceu sobremaneira. Aí a gente vê o Império Grego vindo, depois do Medo-Persa. Isso aqui tudo foi profetizado. E aí aparece um animal, uma besta que tem asa. Lembra? O bode, ele vem voando sobre a terra. E agora a asa é a ideia de velocidade. E aqui, esse animal terrível e espantoso, terrível, fera, tem 4 cabeças, porque são os 4 generais de Alexandre. A palavra de Deus, irmãos, ela se antecipa à história.
E ela mostra para os filhos de Deus que se voltam para a palavra, que a palavra é viva, é eficaz, e Deus tem um carinho muito grande pela gente, porque Ele antecipa os momentos. E aí vem Daniel 8, um bode voando com um chifre. Está aí, ó, o exército, rapidez, exército de Alexandre. Só que quando vem para as pernas da estátua, que é o Império Romano, aparece uma besta horrível, com muitos chifres, e tem um chifre pequeno, que ele tem olhos e tem boca e fala com insolência, diz o capítulo 7 de Daniel. É sensacional isso aqui, porque isso aqui mostra o poder do Império Romano. E o Império Romano, vocês sabem, Rômulo e Remo, eles vieram daquela cidade que está na Turquia, bem pertinho do mar. A Bíblia chama de Troas, a história chama de Troia, é a mesma cidade. Veio dos troianos, Roma surge a partir dos troianos, e ela pega tudo aquilo que é da Grécia e amplia e toma como seu. Por isso que a gente fala assim, esse é o Império Greco-Romano, entendem? E aí Daniel 8 fala assim, ó, que os chifres apareceram, mas de um dos chifres surge esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno, o chifre é quebrado e surge um chifre pequeno. Depois ouvi, Daniel, agora muda a visão, tá bem? Mostrou os impérios, mostrou tudo, e daí Daniel fala assim, depois ouvi um santo que falava e disse o outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, porque o Império Romano sacrificou até porco no altar de Israel, através de um rei chamado Antíoco Epifânio. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar? Só que essa pergunta não foi de ser humano, foi de um ser espiritual no capítulo 8 de Daniel. Até quando vai durar toda essa palhaçada, tipo assim? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? E aí, Deus responde, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que santuário seria purificado? O céu. Está falando do santuário do céu. Lembra que eu te falei que um dia na profecia é igual a um ano? 2.300 tardes e manhãs. Linguagem da Bíblia para dizer referência a um dia. 2.300 anos. E aí Daniel fica fraco, diz a Bíblia, ele enfraquece, ele esteve enfermo alguns dias, então ele se levanta para tratar dos negócios do rei. E ele ficou espantado com a visão, e não havia quem entendesse. Só que, Daniel capítulo 9, verso 1, diz assim, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, e do qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, 14 anos depois da visão. De Daniel 8,14, 14 anos, imagina, 11 a 14 anos, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é o anjo, é o mesmo anjo que apareceu para Maria, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, aquela das 2.300 tardes e manhãs, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, e aí a Bíblia diz assim, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado, considera pois a coisa e entende a visão. E aí agora começa a visão de maior período de tempo da história. E ele é bem simples a visão. E bem clara. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantas semanas? 70. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quem é o santo dos santos? Quem é o santo dos santos? Jesus. Quantas semanas até Jesus? 70. E aí a palavra de Deus diz assim, cortadas, né? 70 semanas estão cortadas. Esse é o termo em hebraico. E só aparece nesta vez na Bíblia. Tem muitos estudos da igreja sobre isso. Sabe e entende, desde a saída da ordem, quando começam as 70 semanas? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62? 69.
Tá bem? Até o ungido. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. O ungido é Jesus, ele seria morto na metade da semana, da 70ª semana. Tá? Eu vou aqui. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele está falando para Daniel assim, no ano 70, isso aqui aconteceu no ano 70, o general Tito veio com tudo e detonou Jerusalém. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Jesus vem, na metade da semana não vai ter necessidade mais de ter sacrifício. E aí a palavra diz assim, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aqui eu quero mostrar para vocês, rapidamente, num gráfico para você entender. Se você quiser, depois o Júnior pode colocar o PDF no grupo da universitária lá, para você ter esse material. É bem legal você ter isto. Quando que saiu a ordem para edificar Jerusalém? Nesse ano aqui, 457. Daí você fala assim, como assim, pastor? Porque Esdras, capítulo 7, tem todo o decreto da ordem de reconstrução de Jerusalém. Termina o cativeiro e aparece todo o decreto. Houveram outros decretos de Ciro para reconstruir o templo, no ano 538, 537, mas o ano de acordo com a profecia, tá bem? Com a ordem, olha, reconstrua Jerusalém, vocês estão livres para voltar e reconstruir, foi o ano 457, é o decreto de Artaxerxes. Esse Artaxerxes, a história diz que ele teve muito contato com Esther, a rainha Esther, muito contato com Esther, e por isso ele libera o povo para ir para Jerusalém. Decreto de Artaxerxes, 457. Se cada dia é um ano, 70 semanas são quantos anos? 490 anos, ok? Então são 70 semanas. Houve a ordem para reconstruir, a permissão e tudo mais. E aí está as cartas dos direitos humanos. Decreto de Ciro, está na Bíblia. A primeira carta de direito humano está na Bíblia. Está aqui no texto de 2 Crônicas 36, 22 a 23. Tem o edito de Dario I, 520, está em Esdras também. E aqui, o decreto de Artaxerxes, Esdras 7. É esse decreto que dá início à profecia das 2.300 tardes e manhãs. É esse decreto. Quando começam as profecias das 2.300 tardes e manhãs? 457. E aí eu vou passar um pouquinho, o segundo decreto, o primeiro decreto. Agora aqui, vamos ver se dá para entender fácil. Quando começa? 457. 7 semanas foram determinadas para a reconstrução de Jerusalém. 7 vezes 7? 49. No ano 408, isso aqui tem registro, e tudo é muito bem documentado dessas datas, sabe? É muito legal. Começa a reconstrução da cidade de Jerusalém, da cidade, os muros de Jerusalém. Só que eram 70 semanas, e a profecia fala assim, 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. 62 semanas dá 434 anos. E aí a gente chega no ano 27 depois de Cristo. No ano 27, o que acontece no ano 27? É o batismo, e isso está documentado. Lucas 3 fala dos governadores da época. E fala do batismo de Jesus. Deus usou muito Lucas, porque ele foi muito preciso nos dados históricos. E Jesus é batizado no ano 27. Lembra que a profecia fala assim, na metade da semana ele fará cessar o seu sacrifício. Metade da semana são 3 anos e meio. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Esse foi o ministério de Jesus. Esse foi o ministério de Jesus. Pastor, mas por que você fala que Jesus começou no ano 27? Porque tem algo que só podia acontecer na vida de Jesus com 30 anos de idade. O que é? Um sacerdote só poderia começar a oficiar aos 30 anos de idade.
é a idade que Jesus começa o seu ministério. Nenhum milagre aconteceu antes dos 30 anos da vida de Jesus, viu? Só a partir dos 30 anos de idade. E aí, ó, pessoal, na metade da semana, Jesus morre, faz cessar o sacrifício. Lembra que a profecia falava assim? Fará cessar o sacrifício. E depois ele fará firme aliança com o povo. Mais 3 anos e meio a gente vê o primeiro mártir, que é Estevão, ok? Aqui. Nós vemos também o batismo do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre a igreja, e há uma revolução espiritual. Só que a profecia ainda faltam aqui, ó, faltam mais alguns anos aqui, porque a gente chega a 490 anos, falta 1810 anos. E quando, o que acontece no final dessa profecia dos 2.300 dias, anos? Vou mostrar aqui para você, ó. Esse homem é chamado Guilherme Miller. Ele começou a estudar a Bíblia, com uma concordância bíblica chamada de Cruden. Ele estudou de 1816 a 1818. Ele descobriu essa profecia que eu estou apresentando para vocês hoje aqui. E ele entendeu e começou a orar a Deus. 13 anos depois, ele começa a pregar pela primeira vez. Em pequenas igrejas, cozinhas das casas, salas. 1839 continua a pregar, e ele acreditava que em 1843 para 1844, que é o término da profecia, alguma coisa aconteceria. E ele entendeu que seria a volta de Jesus. Ele teve essa compreensão. Jesus vai voltar nesse período. Aí, Jesus não veio em 1844. Eles ficaram muito desapontados, muito tristes, porque Jesus não veio, e houve um grande movimento. Iran Edson, ele fala assim num dos seus artigos, né, na história dele: nossas mais profundas expectativas e esperanças desmoronaram, porque eles esperavam Jesus em 1844 e Jesus não veio. Só que esse Iran Edson estava desapontado, triste, junto com um monte de gente, e ele estava atravessando um milharal que não foi colhido, porque não ia precisar colher, porque Jesus voltaria. E quando ele estava atravessando o milharal, ele teve uma visão, e ele viu Jesus no santuário, passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Por isso que eu falei o tempo todo aqui, ó, tem um santuário no céu, e aí Jesus está no lugar santíssimo. E Daniel, quando falou dessa profecia e das profecias de Daniel, ele falou assim, ó, Deus falou para ele: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E se você olhar, as maiores conquistas científicas acontecem nesse período de 1844 da profecia. A decepção foi muito amarga, e ela está esboçada em Apocalipse 10, 9 e 10. Aí a palavra de Deus diz assim, ó: ainda importa, é necessário que ainda profetizes, porque Jesus ainda não veio, mas Ele vai voltar. Irmãos, essa é a profecia com maior quantidade de tempo da história da palavra de Deus. Essa profecia é muito clara, muito simples. Eu vou fazer um desafio para você: estude esta profecia, porque ela marca o tempo do fim e a chegada do juízo de Deus. A chegada do juízo de Deus. Mas nós precisamos e devemos continuar pregando: Jesus está prestes a voltar. Por quê? Porque o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, está no Santo dos Santos. E logo, logo, Ele vai dizer assim: nesse lugar está consumado, está feita a obra de purificação. E aí Ele vai voltar para nos buscar. Por isso, nós precisamos estar prontos. Amém? Se você tiver alguma pergunta, você que está aqui, você que está pela internet, pode colocar a pergunta aí, a gente pode olhar depois. Mas se você tiver alguma pergunta, quiser conversar, a gente conversa no lanche daqui a pouco ali, tá bem? Aí a gente troca uma ideia juntos ali. Se você puder se colocar em pé para orarmos e agradecermos a Deus pela palavra tão clara que Ele deixou descrita na Bíblia. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é extraordinária, é sensacional. Obrigado porque a Tua palavra é clara. Obrigado porque
O Senhor traz respostas também para os teus filhos, para o teu povo. Nós temos visto aqui a cada domingo verdades do Deus de promessas. E essa é uma verdade esquecida na cristandade. Alguns aqui talvez nunca tinham ouvido falar dessa profecia. Mas o Senhor tem trazido luz, tem trazido iluminação ao teu povo, para que possamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Prepara-nos, Senhor, para te encontrar. Fortalece a nossa fé, Senhor, aprofunda a nossa fé. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. Coloca em nós desejo por estudar a tua palavra, Senhor. Coloca em nós, Senhor Deus, vontade por te buscar. Abençoa, Senhor, também a cada família aqui. Que as famílias se voltem para o Senhor. Porque nós sabemos que o tempo está próximo, muito próximo, o tempo da tua vinda. Permanece conosco no lanche ali, abençoa o alimento. E também se no deslocamento de volta para casa, guarda-nos e livra-nos de todo mal. E que possamos nos encontrar em boas circunstâncias em breve, no nome de Jesus. Amém.